Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar para você que não é necessário você ter uma casa grande. Ou então, se você quer ter uma casa grande, tudo bem. Na verdade, afinal de contas, é você que decide o que é melhor para você, aonde que você quer morar, o jeito que você quer construir. O dinheiro é seu e você vai fazer da maneira que você achar melhor. Mas eu estou aqui para poder apenas orientar e eu quero fazer que você refletir. Antes de iniciar esse vídeo aqui, eu quero pedir para você inscrever-se aqui no canal, dê uma curtida aqui no canal do Arquiteto, tem vídeo todos os dias, tá? Todos os dias, então, conteúdo aí bem interessante para você. Então, eu vou iniciar aqui com um cliente meu. Já fiz diversos projetos e esse cliente era um casal, tinha uma filha e eles tinham o sonho de ter uma casa em um condomínio fechado. Então, eu fiz um projeto maravilhoso, eles gostaram, aprovaram o projeto, por fim eles mudaram para esse condomínio fechado, um condomínio de alto padrão, e após eles mudarem, eles ficou lá a média de 1 mês e meio, depois de 1 mês e meio eles venderam a casa deles, que era um sobrado, uma casa enorme, bonita, até a casa do sonho deles, e eles voltaram a conversar comigo, falando que eles tinham comprado uma casa nesse mesmo condomínio, só que eles agora queriam uma casa térrea e compacta. E aí fez eu, lógico, perguntar assim o que tinha acontecido e tudo. Resumo da história, eles tinham observado que a casa estava totalmente vazia, ambientes que não eram utilizados, para limpeza era muito complicado, precisava chamar pessoas para limpar e as pessoas que iam trabalhar normalmente não ficavam porque a casa era muito grande, então era quase impossível vencer. Era longe, né? Porque o condomínio ali era um condomínio de alto padrão, mas um pouco mais afastado ali das regiões centrais. E com isso só virou um tormento na vida deles e após 1 ano e meio acabou o sonho. Então, antes que você construa a sua casa dos sonhos, quero fazer você refletir. Será que realmente é isso mesmo que você vai querer depois de pronto? Ou é apenas uma vaidade sua? Quando você estiver vivendo nessa casa, ao invés de você ter qualidade de vida, você vai ter tormento na sua vida. Então, ao longo da minha profissão aqui de arquiteto, eu vejo que eu gosto de fazer aquele plano de início, quando eu vou conversar com o cliente, perguntar, né, como que é o fluxo e uso da família na casa. E normalmente, quando eu pergunto, tem uns que falam assim, eu quero a casa grande. Eu quero a casa grande. Tudo grande, o closet grande, quarto grande, sala grande. E eu tento entender um pouquinho do porquê de ser grande, qual que vai ser a função disso, e basicamente às vezes eu não encontro. E normalmente ali com o projeto eu já consigo mostrar, né, que vai ter salas que ninguém vai usar, vai ter ambientes que ninguém vai usar, às vezes 3, 4 pessoas morando em uma casa que vai ter um monte de ambientes que ninguém vai usar. Ah, mas nós vamos receber visitas, né? Eu vi um rapaz falando isso, e aí ele falou, não, porque eu vou receber, eu quero 2 churrasqueiras, uma ali e outra aqui, porque eu vou fazer isso, tal, tal, tal. A esposa dele olhou para ele e falou assim, nossa, mas a gente não recebe visita, você não recebe visita. Você está falando de um jeito parecendo que você vai receber visita. E não, porque eu vou começar a receber. Então, às vezes, você entende que a pessoa ela pensa em fazer algo que, na verdade, ela não vai fazer. Então, o que eu faço, a pergunta para você é, olha só, você às vezes não tá assim, né, com dinheiro para jogar à toa aí no lixo. Pensa o seguinte, você pode ter uma casa de 300 a 400 metros quadrados construída, ou você pode ter uma casa de 150, 200 metros quadrados, bem pensada, que vai dar a sensação de grandeza, mas você vai economizar muito mais. Então, o que eu estou falando para você é, faça uma arquitetura de uso para você. Não faça aquela casa que depois você mesmo está cansado dela, porque tem espaços que não usa, você mesmo acaba perdendo o prazer de estar ali nos ambientes, porque tudo se torna cansativo, né? Para você descer lá para baixo é cansativo, para você subir é cansativo, o espaço ali na sala, né, para arrumar alguém para manter isso limpo é cansativo. Então,
faça uma casa que seja funcional. E esse dinheiro que você vai economizar, aproveite com você. Gosta de viajar? Vai viajar. Gosta de, né, quer investir? Vai investir, deixa o dinheiro parado, gerando renda. Estou falando de uma forma para que você tenha qualidade de vida, porque eu vejo que tem gente que sacrifica tudo, tem uma casa enorme, depois fica trabalhando feito um doido condenado e a casa tá lá sem, né, a pessoa na verdade ela tá trabalhando tanto para pagar aquela casa ali, que na verdade ela nem desfruta mais da casa, tá? Ela desfruta só realmente do problema que essa casa gerou para ela. Lembrando também que casas que são grandes, ela tem problemáticas que são da manutenção. Então você vai ter mais manutenção em ar-condicionado, mais manutenção em iluminação, mais manutenção em cortina, mais manutenção nos banheiros, mais manutenção em tudo. Então você vai gastar mais para manter aquela rotina funcionando. E como o espaço se torna muito grande, você fica às vezes com uma cozinha totalmente desvinculada dos demais ambientes, e aí você às vezes nem usa mais esse ambiente, uma despensa que cabe ali, na verdade, comida ali para um ano inteiro, e você nem usa essa despensa, então você vai ter que gastar mais com armários para poder fazer né, o funcionamento desses ambientes seu, e tudo isso se torna tão caro, mas tão caro, que às vezes quando você vai colocar no papel ali, realmente você olha e fala assim, ficou muito ambiente perdido, muito espaço sem sentido, porque você apenas, o foco seu inicial era o quê? Casa grande. E quando eu falo de você né, não ter uma casa grande, eu estou falando que você agora vai ter que morar em um cubículo, algo pequeno, tá? Não é isso que eu estou comentando aqui, nem querendo que você chegue nesse tipo de pensamento. Mas o que eu estou falando é ambientes que são bem integrados, salas que são funcionais com a quantidade de pessoas ali que moram na sua casa, circulações bem eficientes, planejamento de mobiliário e armários que vão evitar que você gaste dinheiro demais, uma despensa no tamanho correto, uma lavanderia no tamanho correto, espaços que realmente contribua para que a manutenção anual seja barato dessa sua casa. Então, a casa que eu chamo de casa inteligente não significa que você tem uma casa pequena, tá? Significa que você tem uma casa que ela atende a demanda da família, ou se você quiser investir, vender depois, também vai atender a demanda de mercado, para você não ficar vendendo aquela construção, aquele elefante branco, e que ninguém às vezes vai pagar. Mas você vai ter o quê? Uma casa que vai ser funcional. Tudo ali funciona bem, tudo ali circula bem, e nem sempre ela é pequena em si, tá? Ela apenas tem o porquê de tudo que está ali. Então, quando você for construir, apenas analise. Por que você quer uma casa grande? Tá? Ah, mas eu quero porque eu quero. Ok, construa a casa grande. Como é viver nessa casa grande? Como que você pensa o seu dia a dia? Será que essa cliente, esse casal que foi cliente meu, faltou eles pensarem um pouco mais? Será que a emoção falou mais alto e acabou que eles, né, infelizmente aí, não conseguiram desfrutar desse sonho deles? Lógico, agora eles vão tá morando ali numa casa que acho que eles nem terminou a construção ainda da casa nova, mas eles vão estar morando ali numa casa que está de acordo, eles já tiveram a experiência da casa grande. Então agora eles estão morando em uma casa que realmente vai trazer prazer para eles, tá? Então basicamente é isso que eu queria falar aqui com você. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, dê uma curtida e lembre-se, a arquitetura está em tudo.